Na aula anterior, a professora Rose nos falou da intertextualidade. Percebemos que os textos podem dialogar entre si. Quando reconhecemos passagem de um texto já observado em outro texto, nós dizemos que os textos estabelecem entre si relações intertextuais. Vimos também algumas regras gramaticais de acentuação gráfica. Só para recordar, devemos acentuar as oxítonas terminadas em A, E e O, seguidas ou não de S. Assim como nós vamos acentuar também as oxítonas terminadas em EM ou EN quando tiverem mais de uma sílaba. As paroxítonas que devem ser acentuadas devem terminar pelas letras R, N, L, X, I, ou IS, U, US, AN ou ANS, ão ou ãos, OO, PS, além das paroxítonas terminadas em ditongo. Vimos também que todas as palavras proparoxítonas devem ser acentuadas. Vamos à aula de hoje. Meu sentimento perdura por você. Minha saudade me leva até você. Minha alegria é me amar e amar você. Olá, meus alunos. Novamente estamos aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Nós vamos falar hoje a respeito das funções da linguagem. Antes, porém, é preciso que saibamos que o homem está em permanente comunicação. Para comunicar-se, o homem utiliza diferentes recursos como os sinais, os gestos, a pintura, a música e a linguagem. A linguagem pode ser classificada em linguagem verbal e linguagem não verbal. A linguagem verbal é a mais útil e completa das comunicações humanas. A linguagem verbal é assim chamada porque faz o uso da palavra. Nós temos também a linguagem não verbal, que é aquela que utiliza elementos visuais ou sonoros como os gestos, a música, a pintura, por exemplo. Ainda, para que a comunicação se efetive, é preciso que compreendamos que ela passa por diferentes processos. Nós temos elementos que fazem com que essa comunicação se realize. O primeiro elemento da comunicação, para que ela seja realizada, é a presença de um emissor. O que vem a ser o emissor nesta comunicação? O emissor é o elemento de quem parte a mensagem. Essa mensagem sai do emissor e vai para um outro elemento que faz parte também da comunicação humana. O outro elemento da comunicação, desse processo de comunicação, é o receptor. O receptor é quem recebe a mensagem. Depois do receptor, nós vamos ter a mensagem enviada pelo emissor, obviamente. A mensagem é o conteúdo do que vai ser comunicado. Esta mensagem, por sua vez, passa ou é enviada através de um código. No nosso caso, o código é a língua portuguesa. Além do emissor, do receptor, da mensagem e do código, nós vamos ter o canal por onde passa essa mensagem. No nosso caso, a aula de hoje, que vem a ser a mensagem da nossa comunicação, está utilizando um canal que é o seu aparelho de vídeo. São as fitas de vídeo
o canal por onde nós estamos enviando ou estamos processando a nossa forma de comunicação. Por outro lado, nós ainda temos mais um elemento que faz parte de todo esse processo da comunicação humana, que é o contexto. O contexto é a situação em que esta comunicação se realiza. De acordo com as intenções de quem vai comunicar, de acordo com a ênfase que o comunicador deseja dar a cada um desses elementos da comunicação, é que nós vamos dizer que a linguagem exerce diferentes funções. Dessa maneira, nós vamos ver que a primeira dessas funções é chamada de função emotiva ou expressiva da linguagem. Quando é que acontece a função emotiva ou expressiva da linguagem? Quando se deseja dar ênfase ao emissor da mensagem. Vamos observar este texto: indecisão. Não sei se boto a calça, se calço a bota, se danço a valsa de uma só nota. Não sei se visto a saia, se saio à vista, se danço na pista ou se enfrento a vaia. Por que é tão complicado este nosso coração? Costuma ficar enrolado numa simples decisão. Nós vamos observar que a função emotiva ou expressiva da linguagem é observada, é marcada sobretudo pela presença de verbos na primeira pessoa. Por quê? Porque essa função acontece quando se deseja colocar em destaque o emissor da mensagem. Então, observem aqui no texto: não sei, eu não sei, se eu boto, se eu calço, se eu danço e assim por diante. Então, a função emotiva ou expressiva da linguagem vai acontecer sempre quando se deseja colocar em evidência as emoções do emissor. A outra função da linguagem é a que nós chamamos de função apelativa ou conativa da linguagem. Quando é que esta função vai acontecer? Vai acontecer quando se deseja, sobretudo, convencer o receptor da mensagem. O exemplo mais significativo da função apelativa ou conativa acontece nos textos de propaganda, nos anúncios da televisão, por exemplo. Como vocês podem observar nesta imagem, o emprego do verbo beber no modo imperativo beba, beba líquido no verão, o emprego do verbo beber no imperativo tem a intenção de convencer o receptor da mensagem. Então, a linguagem apelativa ou conativa é marcada, sobretudo, pelo emprego dos verbos no modo imperativo. A outra função da linguagem nós vamos denominar de função referencial. Quando é que vai acontecer a função referencial da linguagem? Quando o comunicante, quando o emissor deseja passar a mensagem ou, através dessa mensagem, deseja transmitir apenas informações. A função referencial da linguagem é observada, sobretudo, nos textos científicos, nos textos jornalísticos, nos textos cujo objetivo maior é transmitir ao leitor, é transmitir ao receptor apenas informações. A outra função da linguagem se chama função metalinguística. A função metalinguística é quando se deseja enfatizar o código. Vejam bem, o melhor exemplo da função metalinguística é o dicionário. Por quê? Porque quando o dicionarista tenta passar-nos o significado de uma palavra ou o significado da linguagem, qual é o código que ele utiliza? A própria linguagem. Um exemplo da função metalinguística pode acontecer
em qualquer tipo de linguagem. Um poeta, por exemplo, que deseja falar sobre o seu próprio fazer poético, ou seja, utiliza a poesia para falar do seu fazer poético, está fazendo uso de uma poesia metalinguística. A outra função da linguagem é a função fática. A função fática acontece quando se deseja enfatizar o canal por onde passa a mensagem. Vocês puderam ver pelas imagens o momento em que se estava testando o microfone que eu deveria usar nesta gravação. Neste momento, não se espera que alguém responda a essa tentativa de comunicação, porque o único objetivo é a testagem do canal por onde a mensagem vai ser passada ou vai ser levada até o receptor. A outra função da linguagem é a função poética, que aparece quando se deseja enfatizar a própria mensagem, ou seja, organiza-se a mensagem de tal maneira que as palavras são colocadas de modo criativo, de modo que possa sensibilizar o receptor desta mensagem. É preciso que todos compreendam que num texto é possível encontrar mais de uma função. Vocês vão ouvir um texto agora em que é possível observar ao mesmo tempo a função poética e a função emotiva ou expressiva da linguagem. Soneto da fidelidade. De tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor, hei de espalhar meu canto e rir meu riso, e derramar meu pranto ao seu pesar ou ao seu contentamento. E assim, quando mais tarde me procure quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Agora nós vamos passar para a segunda etapa da nossa aula de hoje, para voltarmos a falar sobre os casos especiais de acentuação gráfica. Vocês se lembram que na última aula nós colocamos para vocês uma imagem da capa de um livro do Arnaldo Antunes e projetamos para vocês também o menor ou um dos menores poemas da língua portuguesa, Sóis ou Sois. Sugerimos que vocês fizessem uma associação entre esse poema e o nome do livro, que se chama Dois ou Mais Corpos do Mesmo Espaço, de Arnaldo Antunes. Assim como a capa do livro, o poema Sóis ou Sois ocupam o mesmo espaço. Através da acentuação, o poeta deu essa dimensão à palavra sóis ou à palavra sois. Sóis, um substantivo, sois, a forma verbal. Observem que são duas palavras ocupando o mesmo espaço na página, diferenciadas apenas pelo sinal gráfico no substantivo sóis. A capa do livro de Arnaldo Antunes também apresenta uma sobreposição de letras e palavras. Então, existe realmente esta associação entre a capa do livro e o poema de Arnaldo Antunes. Nós vamos então hoje observar ou dar continuidade às nossas regras especiais de acentuação gráfica. Nós temos em língua portuguesa o que nós chamamos de acento diferencial. Nós vamos chamar agora uma charge e gostaria que vocês observassem a palavra que está em destaque. Procurem ler esta palavra dentro do contexto, ou seja, dentro da situação em que ela se apresenta.
Como é que nós deveríamos ler? Como você pôde fazer isso? Ou como você pode fazer isso? É impossível saber se esta palavra não tiver o que nós chamamos de acento diferencial. É o que nós vamos ver ainda hoje, mas depois de um breve intervalo. Até já! Então vamos voltar aos nossos acentos diferenciais. Antes do intervalo, você pôde observar uma charge em que a mãe dizia para o filho como você pôde fazer isso ou como você pode fazer. Pelo contexto, é impossível saber se a mãe estava se referindo ao presente ou ao passado. O verbo poder é uma dessas palavras que exigem o acento para diferenciar o verbo quando for empregado no tempo passado. Assim, se nós queremos dizer como você pôde fazer isso, ontem, por exemplo, vamos usar a forma de pretérito perfeito, então acentuamos com o acento circunflexo para diferenciar de pode, o mesmo verbo utilizado no presente. Também vamos usar o acento diferencial na forma verbal para. Ele para sempre aqui, na terceira pessoa do singular, para diferenciar da preposição para. Ele foi para casa, por exemplo. Vamos acentuar também para diferenciar a palavra pera, a fruta, o substantivo. Esta palavra tem um acento diferencial, um acento circunflexo, porque há uma preposição, mesmo que em desuso, ou seja, uma preposição arcaica, pera, que equivale a para. Vamos acentuar também polo, quando indicar extremidade, ou polos no plural, para diferenciar de polo, substantivo, que significa ave, é uma espécie de gaviãozinho novo, gavião novo. Também temos o acento diferencial em pelo, pela e pelas do verbo pelar. Eu pelo, ele pela, tu pelas. Para diferenciar do substantivo pelo ou pelos, igual a cabelo. Nós também vamos encontrar nessas regras, nós vamos observar o acento das palavras monossílabas tônicas. Só para recordar, monossílaba é a palavra que tem apenas uma sílaba. Aqui nós vamos associar essas regras de acentuação às mesmas regras que regem a acentuação das palavras oxítonas, porque vamos acentuar todos os monossílabos tônicos terminados em A, E e O, seguidos ou não de S. É o caso, por exemplo, de pá ou pás, pé ou pés e pó ou pós. Agora nós vamos ver as outras regras especiais de acentuação gráfica que dizem respeito à acentuação dos ditongos abertos. É preciso antes dar uma recordada do que significa um ditongo. Ditongo é o encontro de uma vogal mais uma semivogal ou o contrário, uma semivogal mais uma vogal. Quando esse encontro for pronunciado de maneira aberta, nós vamos acentuar com o acento agudo na base deste ditongo. É o que acontece, por exemplo, em chapéu. Vejam vocês que nós temos aqui
o ditongo aberto. Eu não digo chapéu, mas chapéu. É o caso, por exemplo, de ideia, colmeia, Doroteia. É o caso também do ditongo aberto oi, que acontece em girassóis, por exemplo. Vejam aqui o acento no oi, lençóis e assim por diante. Nós vamos ver ainda dentro dessas regras especiais a regra que rege, o que determina quando a letra I e a letra U podem ser acentuadas. Por que Bauru não podemos acentuar e acentuamos, por exemplo, palavras como baú? É simples. É preciso entender que nós só vamos acentuar graficamente a letra I e a letra U quando essas letras forem tônicas e fizerem parte de um hiato, ou seja, quando estas letras formarem sílabas sozinhas. É o caso, por exemplo, da palavra saída, saúde, baú, ivaí. Vocês se lembram que eu coloquei o seguinte exemplo: por que Bauru não podemos acentuar e a palavra baú, que também termina em U, deve ser acentuada? Porque em Bauru a letra U forma sílaba com outra consoante e em baú a letra U forma sílaba sozinha. É preciso esclarecer, no entanto, que existe apenas uma consoante que pode acompanhar a letra U e a letra I nesse caso, que é a consoante S. É por isso que nós acentuamos palavras como país, faísca. Por outro lado, existe nesta regra um detalhe que precisa ser observado. Vamos ver, por exemplo, a palavra rainha. Vejam vocês que o I forma a sílaba sozinho. No entanto, na palavra rainha, o I não pode ser acentuado. Por quê? Porque o I, neste caso, é seguido do dígrafo NH. Quando o I for seguido do dígrafo NH, ele não pode mais ser acentuado. Agora nós vamos ver em que casos nós vamos empregar o trema nas palavras. O pobrezinho do trema, hoje em dia, anda sendo ignorado pela maioria das pessoas. Como nós devemos usar trema? Claro que devemos usar trema. Em que situação nós vamos usar trema? Nós vamos usá-lo sempre quando a letra U for pronunciada nos seguintes grupos: que, infrequente. Vejam vocês que nós não dizemos frequente, mas sim frequente. Também no grupo gue, em aguentar. Se nós tirarmos o trema da letra U nesse caso, nós vamos ter de ler aguentar. No grupo qui, é o caso, por exemplo, de tranquilo. Sem o trema, seríamos obrigados a ler tranquilo. É o caso também do grupo gui, em palavras como linguiça, por exemplo. A letra U sendo pronunciada, nós somos obrigados a usar o trema. Por que nós não usamos, por exemplo, o trema em palavras como guaraná? Vejam vocês que é preciso memorizar somente esses grupos aqui: que, gue, qui e gui. Em guaraná, nós não temos esse grupo. Nós temos guá e não gue e nem gui. Então, vamos continuar colocando o trema em palavras como
frequência, pinguim, 50 e assim por diante. Agora nós vamos passar para a nossa terceira etapa da aula de hoje para falarmos um pouco sobre os diferentes tipos de textos. Nós vamos começar hoje pelo texto narrativo. Gostaria que vocês prestassem atenção à leitura de um exemplo desse tipo de texto sobre o qual nós vamos falar na aula de agora. Os urubus e sabiás. Tudo aconteceu numa era muito distante, no tempo em que os bichos falavam. Os urubus, aves por natureza becadas, mas sem grandes dotes para o canto, decidiram que, mesmo contra a natureza, eles haveriam de se tornar grandes cantores. E para isso fundaram escolas e importaram professores. Gargarejavam dó, ré, mi, fá, mandaram imprimir diplomas e fizeram competições entre si para ver quais deles seriam os mais importantes e teriam permissão para mandar nos outros. Foi assim que eles organizaram concursos e se deram nomes pomposos, e o sonho de cada urubuzinho, instrutor em início de carreira, era se tornar um respeitável urubu titular, a quem os outros chamam por Vossa Excelência. Tudo ia muito bem até que a doce tranquilidade da hierarquia dos urubus foi estremecida. A floresta foi invadida por bandos de pintacilgos tagarelas que brincavam com os canários e faziam serenatas com os sabiás. Os velhos urubus entortaram o bico, o rancor encrespou a testa e eles convocaram pintacilgos, sabiás e canários para um inquérito. Onde estão os documentos dos seus concursos? E as pobres aves se olharam perplexas, porque nunca haviam imaginado que tais coisas houvessem. Não havia passado por escolas de canto, porque o canto nascera com elas. E nunca apresentaram diploma para provar que sabiam estudar, mas cantavam simplesmente. Não, assim não pode ser. Cantar sem titulação devida é um desrespeito à ordem. E os urubus, em uníssono, expulsaram da floresta os passarinhos que cantavam sem alvarás. Moral: em terra de urubus diplomados, não se ouve o canto do sabiá. Rubem Alves. Como vocês puderam observar, pela narrativa, pela leitura do texto, nós temos aqui um exemplo magnífico de texto narrativo. É preciso entender que um texto narrativo se estrutura em cima de questões como personagem, como tempo e como espaço. Ou seja, a história acontece entre as personagens numa determinada época e num determinado espaço. Outra questão é o foco narrativo. É importante não confundir autor do texto com narrador do texto. Às vezes, o autor empresta a voz ao narrador do texto, a quem vai narrar, a quem vai contar a história. A isso nós chamamos de ponto de vista da narração ou foco narrativo. Assim, uma narração pode ser feita em primeira pessoa, quando a personagem é também o protagonista da história. Às vezes, em primeira pessoa, esta personagem pode ser apenas um mero observador da história. Não ser o protagonista, mas estar narrando uma história como se estivesse dizendo: é verdade, eu vi, eu presenciei, eu estava lá. Também uma narração pode ser feita em terceira pessoa. A narração em terceira pessoa pode apresentar o narrador onisciente, ou seja, um narrador que conhece todos os sentimentos das suas personagens. O narrador onisciente vai contando a história
deixando para o leitor todos os sentimentos, todas as angústias da personagem, uma vez que ele conhece todas essas sensações. Ainda, a narração em terceira pessoa pode apresentar o narrador apenas um mero observador dos fatos. Ou seja, ele não conhece os sentimentos, ele conta a história, mas sem fazer interferências pessoais, sem fazer julgamentos. Outro aspecto que é preciso entender e preciso esclarecer na narração, que esse tipo de texto está sempre muito associado ao texto descritivo. Então, é possível aparecer na narração, aliás, não é só possível, é interessante que a narração também contenha aspectos descritivos. Hoje nós vamos dar 2 dicas de estudo para vocês. A primeira delas vamos pedir primeiro para que o tutor dessa turma volte a fita novamente para que todos ouçam a fábula que foi lida sobre os urubus e sabiás. Ouçam novamente com atenção a fábula e determinem o foco narrativo deste texto. Ou seja, eu gostaria que vocês definissem se o texto foi narrado em primeira ou terceira pessoa. A outra dica de estudo é para que vocês façam individualmente uma narração a partir de um fato cômico vivenciado por cada um de vocês. Eu digo vivenciado porque é mais fácil contarmos ou narrarmos alguma coisa ou algum fato que já experimentamos. Não se esqueçam de que a narração é o texto que envolve a personagem, que envolve a ação, que envolve o local onde os fatos acontecem e esses fatos acontecem num determinado tempo. Procurem, após a execução desse texto narrativo, formar grupos para avaliação dos trabalhos de vocês. Até a próxima aula e um abraço a todos vocês. A linguagem verbal é a mais útil e completa das comunicações humanas. Na aula de hoje estudamos as diferentes funções da linguagem. As diferentes funções da linguagem acontecem quando se deseja dar ênfase a um dos elementos da comunicação. Nós temos a função emotiva da linguagem, nós temos a função metalinguística, nós temos a função referencial, a função fática, a função poética da linguagem. Vimos o significado de linguagem verbal e não verbal e as regras especiais de acentuação gráfica, que envolve os acentos diferenciais, os acentos dos ditongos abertos el, ei e oi, os acentos dos is e os tônicos dos hiatos. Vimos também a acentuação dos monossílabos tônicos terminados em a, e e o. No tema de redação, abordamos o aspecto narrativo do texto. A narração caracteriza-se por apresentar, sobretudo, ação, personagem, um tempo e o espaço onde essas ações acontecem. Atenção à dica de estudo. Até o próximo encontro.